favorecidos e amados aqui, não? Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Boa noite, agraciados, amados e favorecidos do Pai. Amém, glória a Deus. Graça e paz nos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus em Cristo Jesus, amém? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, meus queridos, porque se não for a Cristo, não há nada. Diga assim comigo, Cristo e mais nada. Ai, como é maravilhoso depender dele e saber que não é por mérito e não tão pouco por aquilo que você faz. O verdadeiro descanso que fala de uma mente tranquila é a certeza de que é Ele em nós. É a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é por aquilo que você vê, mas é por aquilo que você crê. E é essa a vitória que vence o mundo, a nossa fé. As crianças, por favor, vamos orar pela vida dos nossos filhos, ter uma palavra de oração. Pai, nós te damos graças pela vida das nossas crianças. Elas são o fruto do nosso ventre. E nós queremos declarar sobre elas, ó Deus, que elas chegarão muito além daquilo que nós chegarmos. Se nós corrermos, elas voarão. E o nome do Senhor será glorificado através deles. Nós cremos, Senhor, que existem aqui profetas, mestres, pastores, apóstolos, evangelistas, para que o teu nome seja glorificado. Então nós oramos para que o Senhor capacite cada ministro do evangelho infantil, para que eles possam derramar sobre os nossos filhos palavras de vida eterna. E toda a glória nós damos a ti, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Coisa boa estarmos aqui novamente, e eu tenho entendido que essa é a melhor noite, essa é a melhor reunião de fé, e esse é o momento do seu milagre. Quantos recebem essa palavra? Seja feito conforme a sua fé. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Tudo está condicionado à nossa fé, porque a fé é o hipostasis, a substância. E a substância de tudo não é o que vemos, são as palavras. Porque antes de Deus criar tudo, Ele liberou uma palavra. Ele dizia haja e havia. Então tudo que você diz se torna uma substância. E nós devemos caminhar não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E o desejo do coração de Deus nessa noite, mais uma vez, é lançar sementes do valor humano nos nossos corações. Ei, escute, entenda algo. O teu coração é um jardim. A semente é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou dentro de cada um de nós uma porção de fé. Todos nós, prestem atenção, recebemos uma porção de fé. A nossa responsabilidade é cultivá-la. A única coisa que Deus disse para Adão, quando ele estava no Éden, não foi Adão trabalhe, conquiste, até porque Deus tinha dado tudo que Adão precisava. Deus disse para Adão, cultive e guarde o jardim. Porque todos os dias, na viração do dia, Deus vinha dialogar, lançar sementes do valor humano no coração de Adão. Porque só frutificaremos se recebermos de Deus a verdade de quem nós somos. E a verdade de quem você é está escrito na palavra de Deus. Você não é os erros dos seus pais. Você não é o que você fez no seu passado. E nem tampouco o seu comportamento de agora. Você é o que a Bíblia diz que você é. Mas a maior dificuldade que nós temos é confiar no que Deus diz. E por causa da incredulidade, muitos de nós estamos dando volta no deserto. Não acreditamos que temos valor. Não concordamos com Deus que nascemos para reinar. Damos créditos às mentiras do diabo. E por causa disso, estamos plantando nos nossos corações sementes de depreciação. A Bíblia fala: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida.
Quando o seu coração é puro, todas as sementes do valor humano que são lançadas frutificam a 30, 60 e a 100 por um. E porque elas frutificam, outras pessoas podem se alimentar daquilo que você dá. Quantos estão entendendo disso? Diga, eu estou entendendo. Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre poder. Deus nos deu um poder secreto. E se eu pudesse dar um título, um nome a essa ministração, seria o princípio e o poder da decisão. Escute. Somos a imagem conforme a semelhança de Deus, sim ou não? Ele nos criou e nos formou para um propósito eterno. E o propósito de Deus era que nós pudéssemos expressar o céu na terra. Governássemos a terra como Deus governa o céu. Mas só existe uma possibilidade de nós cumprirmos o propósito: estando ligado, conectado à fonte. E Deus, obviamente, quando determinou que nós seríamos os seus representantes, colocou dentro de nós todo o potencial que era necessário para que nós cumpríssemos o que Ele havia estabelecido. Então, tudo que nós precisamos para ter uma vida relevante está dentro de nós. Diga assim: tudo que eu preciso para ter uma vida relevante está dentro de mim. Por isso que Jesus foi enfático enquanto esteve na terra: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Você não pode desfrutar dessa verdade se você não sofrer uma metanoia, se você não for transformado na sua forma de pensar. Se você continuar pensando a partir da terra, tudo para você vai ser difícil, porque você vai encarar as coisas como se você fosse o centro. Digo, não, você não é o centro é Deus. Amém, queridos? É interessante porque a palavra Deus é D-E-U-S. O eu dentro dele. Diga, eu só funciono dentro dele. Agora, quando eu quero agir de forma independente, que acontecem as situações adversas. Então Deus deu ao homem um poder secreto. E esse poder é a capacidade de escolher e decidir. O que você está vivendo hoje é fruto das suas escolhas de ontem e das decisões que você tomou. Nós, prestem atenção, somos os únicos seres pensantes capazes de planejar, meditar, imaginar, crer e progredir. Eu vou repetir. Nós somos os únicos seres capazes de pensar, planejar, meditar, imaginar, crer e progredir. Isso não foi dado a nenhum outro ser vivente, somente ao homem. Deus deu a mim e a você a capacidade de refletirmos acerca do que vamos escolher e do que vamos decidir. É claro que algo aconteceu. O engano entrou. O homem foi ludibriado pela serpente e entregou as chaves do reino, ou melhor, as chaves da autoridade, para Satanás. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo, porque por um homem o pecado entrou no mundo, mas pelo último Adão o pecado saiu. Você pode dar glória a Deus? Então Deus deu a você um poder secreto, o poder de escolher e decidir. Ninguém, preste atenção, além de você pode fazer isso. Sabe, queridos, o poder da decisão é tão sério e é algo tão profundo que se nós pararmos para meditar, nós não falaríamos ou tomaríamos qualquer tipo de decisão instantaneamente. Nós refletiríamos antes de falar ou de tomar qualquer decisão. Mas a gente não para pensar. Nós não paramos para refletir. Preste atenção aqui, ó. Ao criar o homem, Deus o colocou em um lugar de abundância, grandeza e de muita relevância. E o objetivo de Deus era que o homem fosse a expressão do céu na terra. Deus mudou a igreja? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho dito aqui que Deus não tem plano B. Em Deus não há dúvida nem sombra de variações. O mesmo plano que Deus estabeleceu em Gênesis 1,
permanece até hoje, amém? Porque Ele deu a solução antes mesmo de haver entrado o problema. Porque Deus sempre, sempre pensa a solução. Diga comigo, Deus sempre pensa a solução. Mas como eu disse, algo aconteceu. E infelizmente, Eva escolheu duvidar da integridade de Deus. Preste atenção, toda a problemática do ser humano acontece por duvidar do que Deus diz. Todas as vezes que nós colocamos em dúvida o que Deus diz, nós fazemos escolhas erradas e decidimos de forma independente. E a independência gera morte. Digam comigo, no reino de Deus, independência é morte. Amém? Quantos estão comigo? Quando Eva decidiu agir de forma independente, ela comeu do fruto. E como se não bastasse, ela deu do fruto também para o seu marido. Eva aqui representa a alma. A alma fora criada para estar sob o governo do Espírito. Quando a alma se distraiu, deu ouvidos às serpentes e andou por vista, ela agiu de forma independente. Por isso, queridos, que é necessário que os nossos olhos estejam fitos no autor e no consumador da nossa fé. É necessário que nós olhemos firmemente para o alvo. É necessário que nós fiquemos firmes em olhar para Ele e observá-lo em todo o tempo e o tempo todo. Eva representa a alma, como eu falei. Quando Deus vinha na viração do dia, Ele não falava com Eva, Ele falava com Adão, porque Deus não fala à alma, Deus fala ao Espírito. Eva deveria obedecer por fé. Diga, eita. O problema é que Adão via Deus, Eva recebia as instruções de Adão. Então, quando nós temos que andar por fé, é que nós titubeamos, porque nós não estamos vendo, mas nós precisamos obedecer sem entender. Escute, o reino de Deus é prática, a fé é agora, a fé é ação. Quantos estão comigo? Aí tem gente que diz assim: eu tenho que entender para colocar em prática. Esqueça. Você nunca vai entender antes de praticar. Primeiro você pratica. Pela fé, Abraão recebeu uma direção. Saiu da sua terra, da sua parentela e simplesmente foi. Ele sabia para onde estava indo? Não. Muitas vezes conosco é assim, nós recebemos um comando de Deus e não sabemos o que vai acontecer, sim ou não? Mas não é por aquilo que vemos, é por aquilo que cremos. Mas a alma está gritando, não importa se ela está gritando, você vai dizer: alma, cala a boca, nós vamos obedecer ao Senhor. Quantos estão junto comigo nessa noite? Preste atenção. Todas as vezes que baseamos nossas escolhas pelos sentidos, as decisões são desastrosas. Decisões, escolhas e decisões não podem ser baseadas: eu senti de fazer isso, eu não senti de fazer aquilo. Não é por meio de sentimentos, mas tem que ser por meio da convicção. Escute, espírito é consciência, comunhão e intuição. Alma é mente, vontade e emoções. Quantos estão junto comigo? Você não tem que fazer as coisas baseado no que você quer, mas sim baseado no que você crê. Por isso que você precisa se alimentar dessa palavra. Não é o que eu penso sobre esse assunto, mas é o que a Bíblia diz sobre isso. Porque é isso que vai nos respaldar, é o fundamento que vai fazer com que mesmo que os ventos e as tempestades venham sobre a sua vida, você não caia. Quantos estão comigo nessa noite? Nós precisamos fundamentar a nossa vida. Quando a Bíblia diz que a fé é a substância, o fundamento, a Bíblia está dizendo: a fé é Cristo. É você colocar esta palavra escrita como prática na sua vida.
aqui ela é logos, mas quando você põe em prática ela se torna rema. Quantos estão entendendo isso? Eu quero uma revelação, pratique que ela virá. Tem gente que está entrando para o quarto, está esperando uma revelação, sem antes pôr em prática aquilo que foi falado. Diga, eita. Quando foi que Abraão teve a revelação? Quando ele levantou os altares. Mas primeiro ele obedeceu. Digo, estou entendendo. Sabe, a gente está vivendo em tempos onde as pessoas estão buscando revelação, mas não tem prática, não tem vida. O que vai transformar você é a prática. Porque é isso que te dá autoridade. Porque o poder se manifestará quando você colocar a palavra em prática. Quantos estão comigo nessa noite? Então, todas as vezes que baseamos nossas escolhas pelos sentidos, as decisões são desastrosas, pois não estão fundamentadas na fé. A Bíblia diz que tudo que não vem por fé é pecado. Tudo que não vem por fé é pecado. Tudo que nós fazemos confiando em nós mesmos é pecado. Então, a nossa confiança precisa estar completamente depositada nele. Diga comigo assim, eu preciso confiar nele. Mas você não confia em quem você não conhece. Eu posso dizer que conheço o Bolsonaro, mas eu nunca me sentei com ele. Eu nunca conversei com o Bolsonaro. Na verdade, eu ouvi falar de Bolsonaro. Conhecer fala de ter experiências reais. Quando você sabe que você sabe de algo? Quando você experimenta aquilo que você sabe. Quantos estão comigo nessa noite? A religião nos ensinou a falar do Evangelho. O reino nos ensina a viver o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Quantos estão comigo nessa noite? Digo, o Evangelho é poder. Sabe aquela coisa? Não, Deus é bom, mas a minha vida está um fracasso. Por que será? Porque a minha mentalidade não foi transformada. E eu não experimentei a verdade que cura, transforma e liberta. Quantos estão comigo nessa noite? Sabe, às vezes Deus ele vai ofender a mente para restaurar o nosso coração. Porque o problema são os conceitos humanos que nós temos acerca das coisas. E você só entra no reino por meio da transformação da mente. Diga, eu só entro no reino com a minha mente transformada. O primeiro Adão, alma vivente, foi o filho que errou o alvo. Mas o último Adão, espírito vivificante, veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. João 10:10 vai dizer isso. Por causa do pecado entrou a morte, é verdade. O homem morreu quando ele foi separado de Deus. O que traz a morte sobre as nossas vidas é a separação da fonte. Porque a fonte é responsável por tudo aquilo que ela cria. Nós temos dito aqui, se você tira o peixe das águas, ele morre. Se você tira a planta da terra, ela morre. Porque a fonte da planta é a terra, a fonte do peixe é a água. E se você tira o homem de Deus, ele morre. Então, queridos, não há possibilidade de nós pensarmos que podemos de alguma forma agir independente de Deus. Você é um ramo dele. Você já viu algum ramo agindo independente do funcionamento da árvore? Claro que não. Nós estamos nele e ele está em nós. Nós recebemos uma nova vida. Eu sei que o pecado habita na carne, e é a carne que nós temos que crucificá-la. Já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. E quer ouvir uma coisa? Isso é diariamente. Todos os dias acontece situação que a sua vontade é explodir, que a sua vontade é entrar na carne. Mas você precisa, em nome de Jesus, ter domínio próprio e colocar a sua alma sob o governo do Espírito. Quantos estão comigo nessa noite? Lógico que muitas vezes a sua vontade vai ser de explodir, mas você não pode mais, você é uma nova criação.
O seu eu precisa se submeter à sua consciência. E como filho de Deus, você sabe que você tem que ser manso. Você sabe que você tem que ter domínio próprio. Você sabe que Ele precisa fluir de você. E o que você vai fazer? Se submeter ou agir de forma independente? Quantos estão comigo? João capítulo 1, versículo de número 29, não precisa abrir, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu achei muito interessante. Quando o Gé compartilhou acerca de João Batista, eu falei: Deus, o Senhor está confirmando aquilo que o Senhor quer dizer. Porque o Senhor ministrou comigo essa tarde sobre João ser o maior nascido de mulher. Mas quando ele começou a ministrar comigo sobre o reino, ele disse: filha, mas no reino o menor é maior do que João Batista. Quando vocês entenderem o propósito eterno de Deus, vocês farão obras maiores, as quais eu mesmo fiz, diz o Senhor. Ah, queridos, é verdade, a vida de João é uma vida memorável. Só que João estava no deserto, porque Jesus ainda não tinha cumprido o propósito. Ele não podia ter uma vida espiritual, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo habitar em nós. Mas hoje a nossa realidade é: somos a habitação do Altíssimo. Temos um professor 24 horas disponível para nos ajudar. Temos um amigo fiel, o Paracletos. O Paracletos vai te ajudar, vai te encorajar. E eu achei tão maravilhoso, porque ontem eu estava estudando e eu entendi que o Paracletos, que é o exortador, é o maior encorajador que existe. E o Senhor ministrou comigo e disse assim: filha, eu quero que você seja uma exortadora exímia. Eu quero que você levante todas as pessoas que eu colocar perto de você, porque foi para isso que eu te levantei. Plante sementes do valor humano nos meus filhos. Coisa boa você estar com alguém que te encoraja, assim ou não? Olha para você e vê o que há de melhor em você, não o que há de pior em você. Quando nós não transformamos a nossa mentalidade, nós vemos o que há de pior nas pessoas. Sabe por quê? Porque nós vemos o que há de pior em nós. A nossa perspectiva não foi mudada. Porque se eu estou em Deus, a minha perspectiva tem que ser a partir de Cristo. Cristo é perfeito, sim ou não? Você habita nele? Então você também é perfeito. Só que você precisa concordar com isso. Você precisa entrar em linha com o céu. Você precisa entender o seu valor. Você precisa entender a sua significância. Você precisa entender. Mas eu não estou falando para você se tornar um soberbo, não, querido. Porque quanto mais o Espírito Santo te ensina, mais humilde você fica. Porque você sabe que você depende dele. Diga: eu dependo dele. Então, João Batista disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte é a separação da presença de Deus. O homem fora criado para habitar no amor e para o amor habitar nele. Fora do amor não há vida. Digam comigo: fora do amor não há vida. Ei, escute, o mundo está em busca do amor. Toda a deturpação que nós temos visto é a ânsia pelo amor. As pessoas estão indo para as bebidas, para as drogas, para as prostituições, para os jogos eletrônicos, para as redes sociais. E tudo que elas estão buscando é amor. Porque o amor fala de aceitação. E o amor de Deus por nós é incondicional. Ele te aceita como você é, mas Ele não deixa você como você está. Os relacionamentos interpessoais, muitas vezes por Cristo não estar no centro, é diferente. Porque enquanto você faz tudo que a pessoa quer, ela é boa com você. Mas quando você não faz, mas Deus não é assim. A natureza dele é bondade. Ele é a fidelidade. Ele é a justiça. Ele é a santidade.
E Ele deseja te ensinar tudo isso. Quantos recebem essa palavra? Esteja disponível para Ele, querido. Se disponha a essa verdade. Pare de buscar nos homens e entulhar teu coração. Toda vez que você busca no homem e você não recebe, teu coração se magoa. Má água. A fonte que deveria estar limpa para receber as sementes do encorajador, do paracletos. Essa fonte está entulhada. Aí primeiro tem que fazer o processo. Vamos desentulhar. Vamos deixar limpo esse coração. Para que possa, quando as sementes serem lançadas, frutificar. Mas até quando? Isso é deserto. Quando você morre para você mesmo, morto não sente. Diga, morto não sente. Esses ressentimentos é porque ainda estamos muito vivos para nós. Escute, a única maneira do homem cumprir o propósito é voltando para a presença. A presença fala da origem. Escute, origem é a fonte. Você quer ser uma pessoa realizada? Vá para a fonte, porque só a fonte pode realizar você. Homens não podem, coisas não podem, status não podem. Só Deus pode trazer para você a realização que você está buscando. E quer ouvir uma coisa? Deus colocou dentro de nós um anseio pela relevância. Você nasceu para ser relevante, por isso que você não se conforma. Você pode até estar vivendo uma miséria, mas você não quer isso para você. Você só não sabe sair desse lugar, porque Deus colocou dentro de você um anseio pela relevância. Deus colocou dentro de cada um de nós o anseio por sermos relevantes. Mas só viveremos essa relevância e essa realização plena nos alimentando da fonte. Quantos estão comigo? É na fonte, preste atenção, queridos, que nós somos abençoados. Falar de bênção é falar de ser agraciado com prosperidade. Na fonte há pleno desenvolvimento. O ambiente propício para a sua maturidade espiritual é permanecer na presença. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Agora, uma das coisas que nós não temos o hábito muitas vezes de praticar é a consciência da presença. Todos os dias pela manhã nós devíamos dizer: bom dia, Espírito Santo. Você é o meu melhor amigo. Me ensina, me instrua, me conduza, me ajude, meu amigo. Mas muitas vezes nós estamos tão atarefados, tão preocupados com tantas coisas, que levantamos da cama atrasados, não dá tempo de a gente falar oi. Mas à medida que você vai praticando a presença dele, isso vai se tornando mais e mais real para você. E vai chegar um momento em que você vai ser conduzido por ele em tudo que você fizer. Quantos recebem essa palavra? Ele foi disponível para nos ajudar. Tudo que você precisa, ele tem para te dar. Sabe, eu tenho algumas experiências com ele que são incríveis. Às vezes acontece algo e eu digo assim: meu amigo Espírito Santo, me ajude. Na hora, a solução chega. Eu perco alguma coisa, eu digo: querido Espírito Santo, me faça encontrar. Pum! Ele me leva até o encontro do que eu precisava. Sabe como se chama isso? Dependência. Diga: eu preciso aprender a depender de Deus. Você quer melhorar seus negócios? Chega na empresa e diga: querido Espírito Santo, eu sou tua, esse negócio é teu. Conduza todas as coisas e me ensine toda a verdade. Você vai ver ele te dando ideias, ele te ajudando a fechar negócios. Coisas incríveis vão começar a acontecer na sua vida quando você passa a depender do seu melhor amigo, Paracletos, Espírito Santo.
Não há contentamento, escute, igreja. Não há contentamento fora da fonte. Contentamento fala de estar cheio e transbordante, fala de ter integridade. Você quer ser íntegro, você precisa estar na fonte, porque é a fonte que vai te encher do valor humano, vai plantar sementes dentro de você, vai te encorajar, porque os pensamentos dele são mais altos. O que ele pensa de você são pensamentos de paz e não de mal. O que ele fala de você, querido, você foi escolhido como sacerdócio santo. Ei, você nasceu para ser rei. Ele diz que você nasceu para ser rei e sacerdote. Uau! Ele disse: sede santos porque eu sou santo. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo assim, ó, vocês foram separados para mim, para um propósito eterno. Cooperem com aquilo que eu tenho para vocês. Tudo que nós precisamos é cooperar. Mas ainda assim, escute, Cristo é o novo e vivo caminho que nos leva de volta ao lugar que o pecado havia nos tirado. Você está de volta nesse lugar. Nós estamos novamente no jardim, onde a presença dele é constante. A Bíblia fala: entrem com ousadia diante do trono da glória, porque nós voltamos para este lugar através de Jesus. Vinde, bebei, vinde, comei, diz o Senhor. E por que é, queridos, que nós estamos tentando, sem buscar nele a orientação? Escute, identifique-se com Jesus e reconheça quem você é. Ele pagou sua dívida, você não deve mais nada para a justiça. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si, para que o castigo que era nosso estivesse sobre Ele. Isaías 53 vai dizer isso. Já está pronto, foi consumado, você não deve mais nada. Diga: eu não devo nada. Por que você teme entrar na presença com ousadia? Por que você acha que Deus não vai te ouvir? Querido, Deus está esperando você falar com Ele. Deus está esperando você dizer: Pai, eu preciso de você. E Ele vai te dizer: eu sempre estive aqui a esperar por ti, meu filho amado, eu estou aqui. Por que tanta resistência? E aí muitos não saem do deserto por causa dessa resistência. Escute, Ele não só pagou a nossa dívida, nós temos entendido isso aqui, queridos. Ele nos deu um crédito de justiça. Nós voltamos a ser como Adão antes do pecado. Diga: uau! Sem culpa, sem condenação, puros, irrepreensíveis. É assim que Ele nos vê. Só que se nós não nos vermos, nós não vamos desfrutar daquilo que Ele é. Você se tornou como deveria ser. Você voltou ao estado original. Sua nova vida é um verdadeiro milagre. Sabe, às vezes a gente fica assim: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. E Jesus olha para você e diz assim: eu já fiz o maior milagre. Eu te dei uma nova vida. E nessa vida tudo está pronto para ti. Mas a gente não consegue entender. Quantos estão comigo nessa noite? Diga: eu tenho uma nova vida. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está novinho em folha. Para Deus é assim que você está. Você pode dizer glória a Deus? Então a solução foi providenciada. Cristo é a solução. Olha só, abra sua Bíblia comigo rapidamente em 1 Pedro, verso 1, capítulo 1, perdão, verso 20. Todos encontraram?
Diz assim: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Deus anuncia o fim desde o começo. Antes do problema acontecer, Deus já havia dado a solução. Nós não podemos surpreender Deus. O diabo não surpreendeu a Deus. Tudo o que aconteceu foi um plano do amor perfeito para comprovar a veracidade da bondade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 2: não sabeis vós que é a bondade de Deus que vos leva ao arrependimento. Vocês foram tendenciosos ao pecado, mas ainda assim, vocês são meus filhos amados, e eu os amo por aquilo que vocês são, e não por aquilo que vocês fazem. Você pode dar glória a Deus, querido? O homem é corruptível. Se você é bom com ele, ele é bom com você. Se você é mau com ele, ele é mau com você. Mas Deus não. Você é mau, você é infiel, e ele permanece fiel. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, querido. Apocalipse, abra comigo rapidamente, 13, versículo de número 8. Diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. Quando Jesus morreu? Quando Jesus morreu, igreja? O pecado aconteceu quando? Depois da fundação do mundo, sim ou não? Então a solução foi dada antes. Quantos estão comigo nessa noite? Você pode glorificar o nome do Senhor? Esse problema que você está vivendo, você pensa que é insolúvel? Deus é Deus do impossível. Aprenda a confiar e descansar no amor de Deus por você. O que queres que te faça, diz o Senhor? Seja feito conforme a sua fé. Amém, preciosos? Agora, através de Jesus Cristo, fomos unidos a Deus. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Por que eu disse tudo isso? Para você entender que não há limites para você quando você habita em Deus. Não há limites na fonte para a realização. Diga uau. Não há limites quando você entende que você e Deus estão unidos. Os limites estão em você, mas não estão em Deus. E quando você entende que é Deus em você, tudo é possível ao que crê. Deus deseja que você seja grande, homem. Deus deseja que você seja grande, mulher. Deus quer te dar uma grande ideia. Deus quer fazer você tocar essa geração através da sua vida. Mas você precisa crer em nome de Jesus. Diga, eu fui feito para relevância. Mas a decisão, Ele te deu um poder secreto de escolher e decidir. Você vai decidir se você quer viver o que a Bíblia diz ou o que a circunstância está dizendo. A escolha e a decisão são suas. Deus não vai intervir nesse negócio, querido. Deus vai te iluminar como Ele tem feito. Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele está iluminando os olhos do seu coração. Ele não quer que você se mantenha na ignorância, porque na ignorância nós somos manipulados para entregarmos o governo para Satanás. Mas na luz você tem condição de dizer: eu não quero. Quantos estão comigo nessa noite? Não é mais uma questão de pode, não pode, pecadinho, pecadão. É uma questão de consciência. Eu não quero, porque eu descobri algo maior. Eu descobri algo melhor. Preste atenção. O propósito do plano do amor é mostrar-lhe o caminho mais excelente. E sabe qual é o caminho mais excelente? Amar. Amar. Doar-se, entregar-se, renunciar, abrir mão da sua razão. Fácil? Porque é o ego crucificado.
No amor não há egoísmo, e no egoísmo não há amor. Quantos estão comigo? Abra comigo rapidamente para a gente finalizar. Salmos 16, 11. Nós estamos acabando já. Ai, estou passando por uma luta. Acho que Deus quer me provar. Sabe por que as provas sobrevêm sobre nós? Deserto é lugar de provação, sim ou não? As provas sobrevêm para você ser aprovado. Deus não quer que você reprove e fique dando voltas no deserto. Deus quer que você seja aprovado pela consciência transformada do reino e desfrute do que Cristo conquistou. Ei, escute. O que Cristo conquistou é nosso direito, é nossa herança. O que Cristo conquistou para nós? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas o que Cristo conquistou? Cristo conquistou para você vida abundante. Quando fala de abundância, fala de todas as áreas da sua vida sendo um sucesso. O seu casamento um sucesso. Você uma pessoa de sucesso. O seu trabalho um sucesso. Os seus filhos um sucesso. Esse é o plano perfeito de Deus para a sua vida. Deus não te fez, querido, para ser um fracassado, um derrotado. Oh, vida, sou, para mim é tudo tão difícil. É difícil porque você crê assim. É difícil porque você não aprendeu a concordar com o céu. Porque na presença não há ausência. Digam comigo, na presença não há ausência de nada. Não há ausência de paz, não há ausência de alegria, não há ausência de dinheiro, não há ausência de satisfação, não há ausência de saúde, não há ausência de prosperidade. Na presença não há ausência. Deus quer te suprir em todas as áreas da sua vida, como eu falei semana passada, até que você transborde e toque outros. Um necessitado não ajuda outro, um caído não levanta outro, um doente não ajuda outro, gente. Quantos estão comigo? Para você falar com autoridade na vida de alguém, você tem que ter vivido e transpassado. Porque quando você vive, você vence, você fala, eu passei, mas eu venci, e você também vai vencer. Agora, é muito comum, e eu fico triste, porque a religião ensinou que Deus é um Deus sovina, e Deus não é sovina. A religião nos ensinou o seguinte: um chega perto do outro, como que está a sua vida? Estou na prova. Parecendo que a prova é o melhor lugar para o cristão estar. Aí o outro, estou na luta. Como é que está? A coisa está estreita. Onde você está, irmão? Estou no sal. As pessoas nunca saem desse lugar de prova. Elas nunca saem desse lugar de luta. Estão sempre nervosas, preocupadas, porque não se veem como Deus as vê. Eu estou entendendo. E aí a Bíblia fala que você é mais que vencedor em todas. Mas e aí? Como eu tenho vivido? Estou vencendo? Ou estou simplesmente rodando no deserto? Prova, 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 prova. Aí a gente vai, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas nunca sai da prova. Deserto é lugar de alinhamento. Deserto é lugar de transformação de mente. Jesus passou pelo deserto, mas não ficou lá. Amém, preciosos? Salmos 16, 11 diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundâncias de alegria. Aleluia! A tua mão direita há delícias perpetuamente. Ei, Deus tem abundância, Deus tem delícias para você, Deus tem alegria para a sua vida, crente. E Ele continua dizendo, vai agora comigo para Tiago 1,17, por favor, por favor.
coisa boa saber quem Ele é e o que Ele tem para mim. O diabo pode até tentar, mas ele tenta para cair. Derrotado é ele, não eu. Aleluia! A Bíblia diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ei, luz, você é estrela, você nasceu para brilhar, querido. Deus deseja ativar os dons que estão dentro de você. Deus deseja que você multiplique os talentos que estão aí, porque a humanidade precisa de você. Você é o sonho de Deus para a humanidade. Você é o sonho de Deus. Deus, quando olha para você, vê o que Ele colocou dentro de você, todo o potencial. Já falei aqui da semente. A semente contém dentro dela o potencial para ser uma árvore. Sim ou não? Quando ela cai em boa terra, ela germina e ela se torna uma árvore frondosa e frutífera. Só que aquela semente, se continuar sendo cultivada como agora a árvore, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai se tornar uma floresta. Deus te vê mãe de multidões. Deus te vê pai de multidões. Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, governe, domine sobre tudo. Eu criei para vocês. Mostre para o mundo quem eu sou, através do governo do Espírito sobre a sua vida. É esse o desejo de Deus. Escute, querido, só perde quem desiste. O diabo vai fazer de tudo para você tentar desistir, para você pensar: eu estou tão cansado, eu já tentei. E realmente, você tentou na sua própria força, por isso que você não chegou lá. Agora é hora de você se entregar, não de desistir. Está cansado? Descanse, mas não pare. E o descanso é aprender a confiar e descansar nele, amém? Descansar não fala de fazer uma viagem para um lugar paradisíaco, ainda que isso seja muito bom. E para mim, ir para um lugar paradisíaco significa contemplar a grandeza do meu Pai. Quando eu vou para um lugar de natureza, eu olho a imensidão da grandeza. Eu digo: uau, Deus, tudo isso que o Senhor criou para mim. Ele diz: sim, eu criei para você. Eu digo: yes. Como um Deus de coisa grande pode fazer alguém pequeno? Por que você se vê pequeno? Deus nunca desistiu de você. Mesmo quando você estava desanimado, na escuridão e sendo guiado pela inutilidade dos seus vãos pensamentos, Ele não desistiu de você. Ele morreu por você quando você era inimigo da cruz. Porque Ele é o Pai da fé, Ele acredita em você. Quer dizer, Jesus é o autor e consumador da fé. Coloque-se de pé, querido. Ele vê além da aparência, Ele vê a essência. Deus não vê o que há de pior em você, Deus vê o que há de melhor em você. Fecha os teus olhos, queridos. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Sabe, e o Senhor está te destravando, está te ativando para que você deseje o melhor que há na vida. Deus tem para você realização, abundância, prosperidade familiar. Deus tem, mas só pode manifestar quando você concordar com Ele, querido. Enquanto você achar que isso não é para você, não vai ser mesmo. Ah, não, isso aí não é para mim, não vai ser. Mas se você disser assim: não, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu concordo com os céus. O Senhor disse que eu sou rei, sou sacerdote, então é o que eu serei para a tua glória. Feche os teus olhos e começa a falar com Deus, querido. Entregue isso a Ele. Isso. Se entregue, se renda. Isso, erga a sua voz, ore em outras línguas. Ele é a fonte, Ele é a fonte. Deixa Ele inundar o seu interior com essa certeza. Somos um, e você
você. Libera, libera, libera. Diga, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Tu habita em mim. Oh, chega mananamacê. Isso, seja consciente da presença que habita em você. Somos Você é a casa favorita. e você em mim. Seja consciente dessa presença, querido. Esperança. Suba mais alto. Suba mais alto. Tu és o pão que me alimenta. Tu és a água que me satisfaz. Que me satisfaz. Tu és o pão que me alimenta. Tu és a água que me satisfaz. Beba, beba, beba da fonte da vida. Beba, beba, beba. Seja saciado nessa noite. Tu és o pão que me alimenta. Tu és a água que me satisfaz. Que me satisfaz. E água fresca Sairá, pois estou bebendo direto da fonte da vida. e água fresca. Você tem valor. Sairá. Você é a habitação do céu. Da fonte da vida. E água fresca sairá, pois estou bebendo direto Da fonte da vida. Só igreja. E água fresca. Direto. Com os olhos fechados. Beba, 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 beba. Beba, 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 beba dessa água, beba dessa água, beba dessa água. Remanananaye ramando rebanandere la yaramando rebamandere badandore la mandere. Neramanaye la lamashere nirigara la mashe. Oh, remanala la sere barala garama sore barala baba. Isso, querido, beba dessa água da fonte da vida. E tu és o pão que me alimenta. Tu és a água que me satisfaz. Que me satisfaz. E tu és o pão que me alimenta. Tu és a água que me satisfaz. Escute, Deus te trouxe aqui nessa noite para que você escolha e decida pelo melhor na vida. Deus quer que sua vida seja uma inspiração para outras pessoas. Mas para que isso aconteça com você, a sua ação tem que ser de acordo com a palavra. Porque a sua ação, quando é de acordo com a palavra, ela libera o poder de Deus. Ei, querido, tome posse do que você deseja e libere a ação do poder de Deus que está dentro de você. Nessa noite, Jesus está aqui e Ele diz o que você precisa. Não faça como aquele paralítico. Não dê desculpa. Deus está te dizendo: levante-se deste lugar. Só você pode ir de encontro àquilo que já está pronto. Só você pode decidir sair desse cativeiro e dizer: chega! Eu decido viver o que Deus
presentes para você. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem. Deus ama surpreender os seus filhos. Ele tem uma surpresa para você. Ainda essa semana, se você crer, essa surpresa chegará para você. Quantos recebem essa palavra? Diga: eu recebo, Deus. A palavra do Senhor diz: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam. Creia que já receberam. Então levante e agradeça